maravilha, glória a Deus, aleluia, boa noite, paz seja convosco, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, e graças a Deus nós estamos ali, né, para todos os dias, não, né? Nesses dias que nós vivemos, nós estamos ali ministrando ao vivo, né, as nossas transmissões, ali na Rua Sebastião Alves Marcato, 119, depois do trevo, passou o trevo da BR-040, entrou a primeira esquerda, seguiu o fluxo, segunda paralela, subiu. Você está lá para a glória de Deus, aleluia, tá bom? Maravilha, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Liberdade e Vida. Semana passada nós ficamos em falta devido a alguns compromissos, algumas coisas estamos acertando, mas graças a Deus as coisas vão se encaixando e a gente vai ter oportunidade de estarmos juntos no final da noite, no final do dia, agradecendo a Deus, pedindo a Deus para poder estar nos abençoando, pedindo a Deus para poder estar nos guardando, pedindo a Deus para poder nos proteger e agradecendo a Deus pelo dia que nós, graças a Deus, vivemos, né? E nós louvamos a Deus por isso, em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Liberdade e Vida. Não sei se você, aonde você está, como você está, qual é a estrutura que você está agora, mas deixa eu liberar um pouquinho desse louvor abençoado para você, enquanto você aí comunica com o pessoal, para estarmos juntos mais uma vez e orarmos juntos, né, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que venha nos guardar, nos abençoar. Programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. Mostra o teu poder e a tua majestade, Senhor. Hallelujah, Spirit of the living God. Tu és o único Deus vivo. Let the weight of your glory fall. Deixe que o peso da tua glória venha. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia. Maravilha, glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Antes de nós orarmos juntos, nós vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Esse texto sagrado é base do nosso encontro nos 21 dias de oração e de jejum que nós vamos passar, né? Agora o mês de agosto, né? Serão 21 dias de oração, 21 dias em que estaremos durante as madrugadas, às 3 horas da madrugada, buscando a Deus e clamando a Deus de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Então, se prepara, se organiza, se disciplina, para que você possa estar conosco às 3 horas da manhã, em 21 dias de oração. E essa oração será transmitida via Facebook e via Instagram junto, para nós estarmos orando junto. Tiremos um tempo específico para nós estarmos ali colocando diante de Deus as nossas orações. E nesse tempo que nós precisamos orar, muito mais do que nós falarmos, muito mais do que nós questionarmos, muito mais do que nós analisarmos, muito mais do que nós pensarmos e nos posicionarmos, é tempo de nós orarmos ao Senhor nosso Deus,
é tempo de estar com o coração voltado para as coisas de Deus, é tempo de pedir a Deus para poder estar se voltando para nós, para a glória do nome dele, aleluia. Então se prepara, esses 21 dias, como nós falamos, nós iremos transmitir via Facebook, via Instagram, simultaneamente, e aí você vai poder compartilhar isso com os outros, com outras pessoas, com a sua família, com o seu lar, com a sua casa, aonde nós teremos um tempo, 21 dias muito preciosos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? E o texto sagrado, o texto básico, né? Um texto muito precioso que nós usamos, né? Que nós temos em nossas mãos, que nos motiva a estarmos nesses 21 dias de madrugada, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 17, diz assim: eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Ou seja, em uma versão provavelmente que deva estar com você, está falando: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Encontrarão riquezas bem duráveis e justiças. E olha que coisa bacana, né? De madrugada levantamos, buscamos a Deus e nós encontramos nessa busca riquezas, justiças e bens duráveis. E essas riquezas não são apenas riquezas materiais, né? Muitas pessoas às vezes questionam a riqueza, a busca de riqueza, mas se conforme o Instituto Destino, 86% dos nossos problemas são de ordem emocional e financeira. 14% dos nossos problemas são de ordem emocional, espiritual. Mas as nossas questões emocionais podem abrir portas para a manifestação de demônios na nossa vida. Como, por exemplo, nós temos um exemplo muito claro disso, e nós vamos estudando sobre esses assuntos. A palavra de Deus nos fala do endemoniado de Gadareno. Ele se torna um homem endemoniado, possesso, se torna um homem descontrolado, se torna um homem agitado, um homem que contraiu demônios, e a palavra de Deus fala de uma legião de demônios. E por quê? Porque aonde ele vivia, o ambiente emocional, o ambiente histórico, era um ambiente muito ruim, muito ruim. É um país que ficava na fronteira entre outros países, geralmente, frequentemente, era um país escravizado, era um país que vivia em guerras. E agora imagina um país em guerra. É um país que não tem perspectiva de crescimento, é uma cidade onde não tem perspectiva de melhoras, porque começa a melhorar, vem a guerra e destrói. Começa a melhorar, vem a guerra e destrói. Famílias destruídas, então ele teve que conviver com tudo isso. Então o seu emocional, o seu estado, né, emocional, o seu estado de convivência ficou tão abalado, fora a presença espiritual, de práticas espirituais, de sacrifícios espirituais, porque era uma região onde havia muita criação de porcos, porque esses porcos eram usados como sacrifício, e dentro de um templo, eles levaram um porco, um templo judaico, eles levaram um porco e sacrificaram ali. E conforme a doutrina judaica, o porco é um animal imundo, porque tem as suas patas, tem a sua pata fendida. E nenhum animal de pata fendida poderia ser, que não fosse fendida, não fazia parte do cardápio judaico. Então eles sacrificou o animal e tinham essa prática de um porco dentro do templo. Então, fora a pressão emocional que estava envolvendo a cidade de Gadara, onde estava esse endemoniado, por isso que ele fica possesso, ele fica tão descompensado, tão vulnerável, que ele começa a se apegar a tantas coisas para aliviar a sua dor, que uma hora ele se apega a uma legião de demônios. Por que uma legião de demônios? Uma legião de demônios são 2.000 demônios.
uma legião de demônios, são 2.000 demônios. E esses demônios que estavam alojados na vida dele, fazendo parte da vida dele, quando é expulso, eles pedem para que possuem os corpos de 2.000 porcos que estavam ali na redondeza aonde estava o endemoniado, aonde estava Jesus, e esses porcos se precipitam dentro do mar, e ali mostra a quantidade de demônios a partir desse cálculo, né? Então, esse rapaz endemoniado se encontra com Jesus, e o que Jesus traz para ele? Traz uma palavra de esperança. O que Jesus traz para ele? Uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de paz. E aquele corpo que se agitava com aqueles demônios que estavam sobre ele, não se agitavam mais. Aqueles corpos, aquele corpo que era conduzido pelos demônios irem para cemitério, se alimentar das coisas de sepulcros, ficar conversando sozinho, ficar se debatendo, e não só essa parte, mas também a sua força brutal que impedia com que ele ficasse preso ou acorrentado, então permitiram que ele ficasse nos sepulcros, andando nu, conversando e ali convivendo com aquele lugar. E aí Jesus chega e traz paz para aquele lugar. E Jesus traz paz para aquele coração, traz uma palavra de fé para aquele coração, traz uma palavra de conforto. A riqueza não é só em bens materiais, lógico, como nós falamos, segundo a pesquisa do Instituto Destino, 84% são da ordem emocional e financeira e 14% da ordem espiritual. Mas se o meu emocional não estiver equilibrado, se a minha vida emocional, se a minha vida espiritual não estiver sendo alimentada pela palavra, abastecida pela palavra, eu abrirei oportunidades, e como nós sempre falamos, nós abriremos brechas para a manifestação de Satanás na nossa vida, sem nós percebermos. E ele, às vezes, não age apenas com possessão. Ele não age, às vezes, com possessão. Ele age por legalidade, ele age por muitas outras maneiras. Por isso que, quando nós falamos que encontramos nessas madrugadas, ao buscarmos a Deus riquezas bem duráveis e justiça, riquezas pode ser a riqueza espiritual, a riqueza de um bom relacionamento na família, a riqueza moral, a riqueza espiritual, a riqueza realmente financeira. Às vezes os negócios não estão bem, as coisas não estão bem, nós não vivemos de vento, né? Não vivemos do ar apenas, o ar, né, nos faz viver, mas não é o alimento sólido nem líquido, né, como a água, como o suco, como o refrigerante, enfim. Então nós estaremos 21 dias pedindo a Deus. Primeiro é um gesto de amor. Vamos até Jesus de madrugada. Temos um propósito nessas madrugadas de renovação, avivamento e restauração. É um momento em que nós estamos vivendo que traz muitas dores, traz ansiedade, traz depressão. Ansiedade porque ficamos na expectativa de que alguma coisa lá no futuro aconteça e melhore. Depressão porque ficamos pegados ao passado. Nossa vida era assim, nós fazíamos isso, nós realizávamos isso, nós compartilhávamos isso. Hoje existe uma certa restrição em relação a essas coisas, então isso pode prejudicar a nossa vida. E se prejudica a nossa vida emocional, com certeza prejudicará a nossa vida espiritual. Se prejudica a nossa vida espiritual, prejudicará a nossa vida emocional, porque as duas coisas elas andam e tem que procurar andar iguais umas com as outras. Por isso que nós vamos estar clamando nesses 21 dias, pedindo a Deus para nos alcançar, pedindo a Deus para tratar de nós, pedir a Deus que nos ajude a superar esses momentos difíceis que nós estamos passando, pedindo a Deus que nos ajude a superar e nos dê fé para superar esses momentos difíceis
difíceis aos quais nós estamos vivendo. Porque muitos, como nós ministramos essa semana, muitos estão confiando na força do homem, no braço do homem. Estamos nos esquecendo de confiar no Senhor, depositar a nossa confiança em Deus, porque as coisas estão se estreitando. É um vírus que está bem perto da gente. É um vírus que está bem próximo da gente. É um vírus que tem matado pessoas que já têm uma predisposição a ter problemas de saúde. Pessoas que não se cuidam, pessoas que não se preservam, pessoas que não se precaveem, pessoas que não têm uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável hoje no mundo totalmente tecnológico, onde uma galinha em 45 dias cresce pronto para um abate, né? Onde a carne é totalmente detonada por hormônios porque precisa crescer rápido para poder sustentar o mercado. Então o que é saudável? Mas mesmo assim a gente precisa se precaver. Então essa doença tem levado muitas pessoas ao óbito, tem dado positivo a algumas pessoas, e nós precisamos realmente nos precaver. Mas muito mais do que nós nos precavermos, devemos exercer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por isso que nós precisamos estar juntos, orando uns com os outros. Esses 21 dias, eu quero que você convide o máximo de pessoas para estar junto, para nós estarmos orando e buscando em Deus, colocando a nossa vida diante de Deus, clamando a presença de Deus, clamando o poder de Deus, clamando a presença de Deus e pedindo a Deus que nos ajude nesse momento tão difícil, tão complicado, tão chato que nós estamos vivendo. É um momento em que nós somos pegos de surpresa. Por incrível que pareça, nós somos pegos de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, por incrível que pareça. As coisas nos pegam de surpresa. Infelizmente, né? As coisas nos pegam de surpresa. Então, e nesse tempo, é um tempo que nós temos que orar. Temos que pedir a Deus que nos ajude a prevalecer. Muitas pessoas estão esquecendo suas vidas cristãs. Muitas pessoas falam de renúncia, mas não renunciam certos comportamentos. Muitas pessoas falam de renúncia, mas não renunciam suas mentiras, as suas faltas de sinceridade. A gente fala de renúncia, mas não renunciamos coisas que podem nos prejudicar o nosso caráter. Falamos de renúncias, mas não renunciamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Falamos de renúncia, mas não renunciamos o passado. Não renunciamos os velhos hábitos que nós tínhamos no passado. Falamos de renúncia, mas deixamos de renunciar coisas que nos prejudicam. Deixamos de renunciar coisas que prejudicam o próximo. Deixamos de renunciar coisas que vão nos prejudicar. E da verdade nos prejudica. Falamos de